Pessoal que vai fazer a contagem de Bíblias e revistas, né? Bom dia. Canetinha. Meus irmãos, nós temos estudado o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, mas por uma decisão do nosso conselho, esses assuntos foram suspendidos durante este período, em função do aniversário da igreja e a recepção dos irmãos que estão se apresentando como aspirantes ao trabalho da igreja, como pastores, ou como pastor, a partir de 2025. Mas sempre, desde a semana passada, eu tenho, para os irmãos não perderem a sequência, tenho feito uma ligeira apresentação do assunto que nós temos. O texto de hoje seria Marcos 12, de 24 a 27. É um texto sobre a vida futura. E aqui Jesus fala sobre a vida futura. E a perspectiva de Jesus para falar da vida futura é que quem não conhece as Escrituras e o poder de Deus cai em erro. Está aí no versículo 24. Eu queria que os irmãos lessem para observar. Marcos 12 diz assim: respondeu-lhe Jesus, Marcos 12, 24, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. É uma palavra de Jesus aos saduceus. Jesus está dizendo que eles erram porque não conhecem as Escrituras. Outra coisa que Jesus diz é que quem crê na ressurreição sabe que a morte não é um fim no relacionamento com Deus, mas é um fim no relacionamento conjugal. Quem crê na ressurreição sabe que a morte coloca um fim no relacionamento conjugal. Versículo 25, vamos ler? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. E finalmente, quem sabe sobre a vida futura, entende que após a morte física, nós manteremos relacionamento com Deus. É o versículo 26, quando é registrado, Jesus dizendo, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou. Verso 26, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Então, se Deus é um Deus de gente que já morreu, nesse sentido, é sinal de que essas pessoas mantêm o seu relacionamento com Deus após a morte. Tem tudo a ver com a nossa pergunta do boletim, a pergunta 89. Vamos ver? Que sucederá aos ímpios no dia do juízo? Vida depois da morte. Em relação aos ímpios, o que é? No dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo e, sob clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências, terão pronunciada contra si terrível, porém injusta, sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo e com seus santos, e com todos os santos anjos, e lançados no inferno, para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. E aí estão os textos bíblicos que confirmam essa doutrina bíblica sobre os ímpios, os iníquos no dia do juízo. Os ímpios no dia do juízo. Nós queremos informar a igreja, já de antemão, que ontem o conselho esteve reunido, ouviu o reverendo Geazi, como fez com o candidato, o aspirante que esteve aqui na semana passada, e também ontem o conselho tomou uma decisão em relação a um documento que havia recebido no mês de setembro, em relação ao nosso irmão Wallace.
ele havia pedido exclusão da membresia, o conselho havia pedido, colocou para esperar, para conversar com ele, mas não foi possível. E então o conselho ontem, com tristeza, e comunicando agora à igreja, a exclusão da membresia do nosso irmão Wallace, a pedido dele. Devemos orar por ele, pela Rebeca, nossos irmãos, pelo Miguel, não aquele mais velho ali, o mais novo, né? Vamos orar por eles, como família, uma família que está num momento difícil, mas vamos estar nos lembrando de orar. Aproveitando agora, vamos orar então pelo nosso irmão Wallace, mesmo assentados. Nosso amado Deus, nosso querido Pai, nós estamos diante do Senhor, apresentando a vida do teu servo Wallace, com quem aqui convivemos, e, ó Deus, suplicando a tua direção, o teu favor na vida daquele teu servo. Com tristeza, ó Deus, que aqui comunicamos o seu pedido de exclusão da membresia da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia dele, bem como de cada um de nós. Nos ajude a ter o nosso coração firmado em Cristo. E se algum de nós pensa estar em pé, veja, não caia. Nos ajude, nos dê direcionamento, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, outra coisa que eu preciso ainda fazer, comunicação à igreja, e estou fazendo aqui antes da lição, que no momento em que a gente pode, é que nesse mês de novembro nós estamos celebrando 57 anos de igreja, é o mês da gente também receber os novos membros na igreja. Então aqueles irmãos que querem ser membros da igreja, devem dar os seus nomes aos membros do conselho. Nós vamos ter a reunião do conselho amanhã, dia 13, amanhã às 20 horas, eu estou convocando o conselho também nessa fala, e para nos reunirmos amanhã, e nós devemos receber aqueles irmãos que estão chegando para a igreja, que querem ser membros da igreja, por transferência, por jurisdição, por jurisdição a pedido, por ser membro ex officio, por ser uma pessoa que está já frequentando a igreja há um tempo, e aqueles que vão fazer também a sua pública profissão de fé, que estão fazendo a classe de catecúmenos, né? Então nós vamos também examiná-los numa reunião, não sei se na de amanhã, mas em outra reunião, até que ao final do mês, no dia em que nós estivermos celebrando os 57 anos especificamente, e o conselho anuiu a um pedido no sentido de ser no último domingo, onde será feita a celebração, nós estaremos recebendo os membros. Entre eles estão nosso irmão Luiz e a Ivalda, que já chegou a carta de transferência, o Lucas, que está ali, já está também em processo o pedido de transferência, o nosso irmão Anderson, eu não estou vendo ele aqui, mas também o Anderson, que está vindo por transferência, e os outros demais irmãos que vão fazer profissão de fé e que queiram também ser membros da igreja, tá certo? Então vamos pensar nisso, vamos organizar estes aspectos e amanhã o conselho estará reunido. Outra coisa, o reverendo Geazi está vindo sozinho hoje, né? Está aqui sozinho, não trouxe a Thaís, não trouxe os 4 meninos e os 3 meninos e a moça, né? 2 meninas, um menino e uma moça, né? E a menina está fazendo o Enem, e o Enem está levando os nossos jovens para esse momento específico, né? E por isso ele não trouxe a família hoje, ele inclusive queria pensar em fazer em outra ocasião para poder trazer a família, mas o conselho entendeu e por que ele viesse a si mesmo sozinho. Então, ele não está vindo com a família por uma questão bem particular e bem entendida pelo conselho da igreja, tá bom? O reverendo Geazi, como já foi mencionado pela nossa superintendente, é pastor ali em Alexânia desde 2016 e está aqui no nosso presbitério, é membro deste presbitério, é vice-presidente desse presbitério, significa que ele já exerceu a presidência também, tá certo? Um jovem, aos 18 anos, né, Geazi? Por ali.
Ele esteve servindo com a família lá no Paraguai, quando os pais foram missionários ali, tá bom? Então, com alegria, nós estamos recebendo o reverendo Geazi. Como os irmãos sabem, o conselho estabeleceu que nas escolas dominicais, os irmãos que virão falarão sobre os encontros de Jesus. Domingo foi um encontro com a samaritana, hoje é um encontro com o cego de nascença. Não é isso, pastor Geazi? Então, e à noite, um dos salmos dos cânticos de romagem, ou salmo dos degraus. Tá bom? Então, com a palavra, reverendo Geazi. No próximo domingo nós teremos um outro pastor também falando nesse período do nosso aniversário. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos novamente, né? Creio que é o terceiro aniversário, né, que eu prego aqui, reverendo Gilmar. Terceiro, né? Então, para mim é uma alegria grande poder retornar a estar aqui com os irmãos. Agradeço também ao Conselho da Igreja o convite, a possibilidade de conversarmos, orarmos juntos, né? Tudo é feito em benefício da igreja. Então, a possibilidade foi levantada, com respeito ao reverendo Geomário, pela consideração que eu tenho pela igreja, né? Foi decidido, então, aceitar e sentarmos para orarmos diante das situações e das necessidades que foram colocadas. Então, meus irmãos, eu fico feliz de poder estar aqui com os irmãos nesta manhã e com um propósito também que eu estou aqui presente nesta manhã também. Peço desculpa por não ter trazido a minha família, mas faz parte, né? O Enem. Então, a minha filha mais velha está fazendo a prova, mas a minha esposa tem que fazer o almoço e a bebezinha não fica sem a minha esposa, o outro encostado ela também não poderia vir, só sobrou a Laura. Aí ela queria vir. Eu falei, não, o pessoal vai precisar de você na igreja, então fica aí também. Aí ela vem à noite, diz ela que vem à noite, né? Agora pela manhã eu virei só mesmo. Meus irmãos, eu já peço desculpa também por ter não acatado a orientação do conselho em relação ao tema da mensagem. Porque eu pensei que seria aula da escola dominical, então seria uma aula, então não uma pregação expositiva, né, seguindo uma série como estava acontecendo com os outros pastores. Mas então fica para uma próxima ocasião também, tá bom? Meus irmãos, eu preparei uma aula aqui para os irmãos para falarmos a respeito de adoração reformada. Nós, no mês de outubro, tivemos a comemoração pela reforma protestante. Muito se fala na reforma protestante a respeito dos 5 solas, né, da história da reforma protestante, e isso acaba contagiando muitas vezes igrejas que são pentecostais e indiretamente também atraindo pessoas para a fé reformada por conta da teologia da graça, né, da salvação pela graça, por conta da forma como que historicamente, né, se descobre coisas quase que inéditas, que nunca ouviram falar, e eles então ouvem justamente a respeito da teologia reformada nesse tempo. Então, quando eles vêm para a igreja presbiteriana, para a igreja reformada, eles se deparam com o nosso culto. E aí, às vezes, há um choque muito grande, né? Porque o culto que muitas vezes eles estavam acostumados a terem em suas igrejas é um culto que na sua forma é diferente daquilo que é visto na igreja reformada. E muitas vezes então, mas aquilo que era atraente na igreja reformada, por isso então, por causa das pregações, por causa das palestras, do conteúdo, me atraiu. Quando chega então e vê o culto, como é que é o andamento desse culto, diz, não era bem isso que eu estava esperando, né? Não era bem essa forma de culto, essa sequência, a postura das pessoas dentro da igreja. Então, pouco se fala às vezes nesse período a respeito de a adoração, ou aquilo que nós veremos hoje como o princípio regulador do culto. Então, para a nossa introdução aqui, eu queria perguntar para os irmãos, o que os irmãos achariam
se nós introduzíssemos algumas coisas no nosso culto? Por que em vez de bancos na igreja, como nós temos aqui, alguns são acolchoados, outros não, por que a gente não coloca aqui umas bicicletas daquela de academia? E aí, você, enquanto está alimentando o espírito, vai queimando as gorduras. Ia ser bom, né, reverendo? Ia ser bom. Só o pastor ia ficar meio difícil, né? O seu ia continuar com as gordurinhas a mais. Mas os membros, né? Enquanto estão ali no culto, a gente vai pedalando, vai queimando gordura e aproveita esse momento, e ali a gente tem, então, um aproveitamento também desse tempo. O que de repente vocês acham se no culto a gente também tem pessoas que de repente estão ali plantando bananeira para a glória de Deus? Aí vem aqui na frente um monte de gente, quem ficar mais tempo é o que mais vai glorificar a Deus, porque está plantando bananeira de forma excelente. Ou talvez você introduzir uma meditação transcendental ou yoga, né, no meio do culto. Em vez de termos pregação da palavra, cânticos, nós apenas nos reunimos com pessoas para sentarem-se cada um no seu carpetezinho ou no seu tatame e fazer uma meditação transcendental, esvaziando a mente e assim prestar um culto a Deus no silêncio. Por que não introduzir essas coisas no culto ao Senhor? Talvez, meus irmãos, esses exemplos que eu trouxe aqui são exemplos bem esdrúxulos, né? Bem extremos, que alguém vai dizer, mas ninguém em sã consciência faria isso. Ninguém vai botar bicicleta, pula-pula, ninguém vai botar coisas que pareçam, né, com culto oriental, com alguma coisa que seja parecida aí com o budismo, com coisas assim. Mas, meus irmãos, há algumas coisas que têm como fundamento a prática de muitas igrejas no nosso tempo, que o fundamento dessas práticas permitem que em um futuro próximo, ou talvez em alguns extremos hoje já se veja, coisas extremamente ridículas que a gente olha e diz, isso daqui não cabe no culto ao Senhor. Então, hoje, por exemplo, nós temos entre os protestantes um culto que cada vez menos as escrituras são lidas, sermões tópicos, que muitas vezes são sermões de autoajuda, guiados simplesmente por aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós temos muita música, muito apelo às percepções sensoriais, à experiência do momento, quando você então entra naquele ambiente, você ser engajado. Orações curtas, com expressões de um linguajar que não lembra minimamente aquilo que as Escrituras dizem, de tão informal que são essas orações, com sacramentos ministrados de forma tão desleixada, e às vezes quando há um certo ritual nesses sacramentos, eles falam mais a respeito de um misticismo do que propriamente daquilo que a Bíblia diz sobre os sacramentos. Então, o culto moderno, ele tem como fundamento fazer um culto que ele seja de acordo com o desejo do ser humano. E o desejo do ser humano, ele é ilimitado na sua possibilidade de pecar contra Deus, de fazer aquilo que é desagradável contra Deus e fazer aquilo que venha saciar o seu próprio desejo de pecar. Então, a adoração ao Senhor, como nós vemos nas Escrituras, e aí vocês viram na semana passada, enquanto da mulher samaritana, com Jesus com a mulher samaritana, nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 22, que a adoração ela é em espírito e em verdade. O Senhor requer de nós que nós venhamos adorá-lo, mas essa é uma adoração que deve ser uma adoração verdadeira ao Senhor, adorarmos a Ele segundo a sua própria revelação, segundo a sua própria verdade. Os samaritanos, então, eles se propunham a adorar a Deus, mas eles adoravam aquilo que eles, de fato, não estavam conhecendo
não tinham o desejo de se submeter à revelação de Deus e adorá-lo conforme Deus havia prescrito na sua palavra, e Deus havia dito que a adoração era aonde? Em que local deveria ser adoração? No templo, em Jerusalém. Deus havia dito, aquilo não era uma invenção das pessoas, do povo judeu, com uma briga com os samaritanos e disseram, agora nós vamos então adorar em Jerusalém e vocês vão adorar no Monte Gerizim. Não, Deus havia dito que a adoração verdadeira deveria ser em Jerusalém, exclusivamente no templo, porque ali era o local que Deus havia separado. Os samaritanos não adoravam em Jerusalém, então de fato Jesus está dizendo, denunciando a essas pessoas que eles estavam adorando de forma equivocada, porque não havia sido prescrito pelo próprio Deus. Então Deus diz, é necessária adoração, mas uma adoração que seja guiada pela verdade. Nós, meus irmãos, então, diante da grande possibilidade que cada um então seja conduzido para adorarmos a Deus conforme o nosso próprio desejo, de acordo com as nossas características, com as nossas preferências, Deus então revelou ao seu povo princípios na sua palavra que norteiam a adoração ao Senhor. Por isso os reformadores, e nós somos herdeiros desses reformadores, eles eram guiados por aquilo que fica conhecido como o princípio regulador do culto. João Calvino diz a respeito disso, o culto legítimo é o que Deus mesmo estabeleceu. É o que Deus mesmo estabeleceu. Por que ele estava dizendo isso? Juntamente com os outros reformadores, a adoração a Deus ela foi tão corrompida, tão distorcida, que só o ajuntamento daquele povo para supostamente adorar a Deus era ofensivo diante de Deus. Por exemplo, a missa, a adoração com imagens, o uso de orações pelos mortos, o uso de crucifixos, o uso do sinal da cruz e tantas outras coisas que foram introduzidas no culto, não porque tinha uma base das Escrituras, mas porque simplesmente alguém então, em algum momento, por uma inclinação do seu coração, disse, vamos introduzir isso no culto? É legal, né? Nós vamos então colocar isso aqui, porque o princípio que eu tenho, o desejo que eu tenho, a vontade que eu tenho, a boa intenção do meu coração, faz com que isso torne o culto mais agradável. Mas é agradável a ele mesmo, porque não estava fazendo conforme Deus estava estabelecendo. Então, os reformadores disseram, não, nós iremos adorar ao Senhor conforme aquilo que o próprio Deus estabeleceu nas Escrituras. Nós faremos, então, aquilo que Deus disse de forma clara, ou tirando de forma lógica algum princípio que foi retirado das Escrituras. Então, ou de forma clara, com textos bíblicos claros, ligando um com o outro, ou de uma dedução lógica daquilo que veio nas Escrituras. Mas qual era o princípio, então, que a igreja romana tinha, e outros depois vão ter também, por exemplo, os luteranos, anglicanos, terão depois? Eles acreditavam no princípio normativo do culto. O que era o princípio normativo do culto? É você fazer tudo aquilo que as Escrituras não proíbe, você pode então fazer no culto. Se a Bíblia então não está proibindo, você é liberado para fazer. Se a Bíblia então não tem um versículo claro que diga, não acenda a vela no culto, então eu posso fazer isso. Agora imagina só, a Bíblia não tem nenhum versículo que me proíba plantar bananeira, né? Não, a Bíblia não me proíbe. A Bíblia não me proíbe, por exemplo, eu subir em cima dos bancos e ficar pulando de banco em banco. A Bíblia não me proíbe uma série de coisas. Então quer dizer que eu posso fazer isso? Se a Bíblia não me proíbe, eu tenho uma liberdade de trazer esses elementos para adorar o Senhor. Esse é o princípio, então, que 90%, talvez eu falo 90%, porque na verdade eu nunca li uma pesquisa sobre isso, mas assim, grande parte das igrejas que você for visitar hoje, você vai ver então uma tendência de que coisas
extremamente diferentes daquilo que você vê num culto reformado, aconteça nesse lugar. E aí você pergunta, por que isso é assim? Por que você faz isso no culto? Por que você está rodopiando? Por que você está pulando? Por que você apagou todas as luzes do templo? Por que você tem essa prática? Não, mas qual o problema? A Bíblia não me proíbe fazer isso, então eu estou fazendo. Por detrás disso, então, existe justamente esse princípio que desde então na Reforma Protestante a igreja majoritária praticava, e agora então, hoje em dia, ainda como herdeiros talvez dos católicos, a grande parte das igrejas evangélicas também tem adotado esse ponto. Então, há dois princípios que estão conduzindo o culto, para os irmãos fixarem bem. O princípio, então, regulador do culto e o princípio normativo. Nós, reformados, presbiterianos, adotamos o princípio regulador do culto. Significa que nós fazemos o que fazemos no culto, porque está claramente ordenado nas Escrituras. Deus, então, ordenou, disse, tenha isso no culto, faça isso no culto. Então, Deus estabeleceu isso na sua igreja. Isso acontece, meus irmãos, então, desde sempre. Desde sempre, Deus se revelou ao seu povo, dizendo como ele deveria ser adorado. Então, o que nós somos? Qual princípio nós seguimos? O normativo ou o regulador? Vamos ver se os irmãos estão atentos. Nós seguimos o princípio regulador do culto ou o princípio normativo? O regulador. Deus regulou o culto. Ele mesmo veio, eu quero que vocês me adorem dessa forma. Nós vamos ver alguns textos aqui, meus irmãos, e eu queria que a gente então acompanhasse alguns textos para formarmos uma teologia bíblica a respeito do princípio regulador do culto. A primeira ocorrência que nós temos nas Escrituras a respeito do culto, em Gênesis capítulo 4, versículo 3, ao verso de número 8. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo 8. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao versículo de número 8. Alguém pode ler para a gente, bem alto? Qualquer irmão? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu e ficou silvante. Então lhe disse o Senhor: por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado te da porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti te dominado. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Certo. Meus irmãos, aí nós temos talvez a primeira referência de ofertas apresentadas diante de Deus no Antigo Testamento. Então, é o momento já depois da queda. Caim e Abel, certamente eles ouviram de seus pais que deveriam apresentar ofertas diante do Senhor para adoração. Então, a gente parte do princípio aqui, e entendendo também aquilo que Hebreus vai dizer a respeito da oferta de Abel, que era acompanhada de fé, ou com fé, aquilo que era colocado diante do Senhor. Por isso, entendemos que houve uma obediência a Deus, fazendo então aquilo que Deus mesmo havia ordenado, aquilo que Deus havia dito. Então ele diz: eu vou fazer, eu vou obedecer, vou me submeter àquilo que Deus estava dizendo. Interessante, meus irmãos, é que nós não temos então em Gênesis
uma descrição daquilo que Deus havia dito a Caim e Abel, de como seria a oferta, mas é exatamente aquilo que nós vemos depois, do livro de Êxodo, Levítico, e depois todo o Antigo Testamento, falando a respeito dos sacrifícios, dizendo de que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecado, e justamente aquilo que Abel está ofertando diante do Senhor. Ele oferta as primícias dos animais, ou aquilo que deveria ser sacrificado, a vida, o sangue derramado, para ser apresentado diante do Senhor como sendo uma oferta agradável diante do Senhor para o culto ao Senhor. Ao passo então de que Abel ele apresenta frutos que Caim, apresenta frutos que não é aceito pelo Senhor. Também é claro que o coração de Caim está aqui envolvido em uma incredulidade, ele não faz aquilo que Deus está mandando, e prova disso é que depois ele olha para aquilo que é apresentado pelo seu irmão, pela resposta que Deus está dando a Abel, ele fica irado por causa disso, então ele assassina a seu irmão. Mas veja aqui, meus irmãos, então, que aquilo que é apresentado por Abel é aceito por Deus, uma oferta segundo aquilo que Deus mesmo havia estabelecido ao longo da revelação das Escrituras para o povo de Israel. Segundo mandamento também é um outro exemplo disso, e eu vou pedir para os irmãos agora abrirem em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4 a 6. Quem for ler, poderia ler no microfone? Pode ser? Tá ok. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4 ao versículo de número 6. Nós temos aí o segundo mandamento. Quem pode ler? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Certo. Meus irmãos, aqui é claro que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, eles falam a respeito de adoração a Deus também. Mas o segundo mandamento é interessante porque ele está dizendo de forma muito direta de como esse Deus será adorado. Se nós olharmos então a adoração que era praticada no Egito, a adoração que era praticada pelos outros povos pagãos, todas elas envolviam o uso de imagens. Então toda pessoa sabia, não, nós adoramos através de imagens. Era comum. As pessoas entendiam de que, ao se apresentar diante de uma divindade para a adoração dessa divindade, ter então a representação dele em uma imagem, seja de madeira, de ouro, de prata, o que fosse, era uma coisa extremamente comum. Mas Deus então, ao olhar para o seu povo e ao dizer a esse povo sobre como eles deveriam adorar, diz: vocês não farão uma imagem de mim. Então, aquilo que era comum, um senso comum, o desejo talvez de muitas pessoas de poderem levar o seu Deus aonde quer que eles fossem, na sua casa ou na praça pública, carregarem talvez pequenos deuses, né, numa bolsinha, e ter ali no momento de aflição, poder tirar o seu Deus, fazer uma pequena adoração ali, era comum isso. Mas Deus estava dizendo para o seu povo: não, vocês não me adorarão assim, vocês serão diferentes, eu irei requerer de vocês uma adoração conforme eu mesmo estou prescrevendo, não conforme as outras nações. Perceba aqui, meus irmãos, então é pecado adorarmos a Deus criando imagens desse Deus. Nós pecamos diante do Senhor quando de repente imaginamos um Deus conforme um Papai Noel, né? Um senhorzinho sentado numa cadeira ou num trono de barba branca, e nós então nos curvamos diante dele, né? É pecado nós então termos essa ideia de imaginarmos Deus dessa forma, como pecaminosamente fazem muitas pessoas aí na televisão, nas artes e tudo mais. E
assim como também a imagem do Deus Filho e a imagem do Deus Espírito Santo também. Então nós não necessitamos disso, conforme as Escrituras nos ensinam. Outro exemplo para nos ajudar a entendermos a respeito disso é Êxodo 32. Nós temos aqui no versículo 4, 5 e 8, e eu vou pedir para os irmãos, algum irmão ler esses versos. Nós vemos aí o povo de Israel já libertado do Egito, já saíram, já experimentaram os 10 sinais poderosos de Deus livrando o seu povo, experimentaram um mar vermelho abrindo-se diante deles, a providência do Senhor ali constantemente. Agora Moisés, que era o mediador do povo, trazendo a lei do Senhor, demora em descer do Monte Sinai para conversar com o povo. Está cerca de 40 dias, né? Acho que ele morreu. Já era um senhor aí com mais de 80 anos, né? Então ele já deve ter morrido lá em cima, então a gente precisa de um mediador. Vamos ler o versículo 4, 5 e 8, Êxodo 32. Alguém pode ler? Quem for ler pode usar o microfone. Quem é o corajoso aí? Só o pastor Gilmário é corajoso? O presbítero Jorge tem um microfone ali também. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 5. Arão, vendo isso, edificou um altar dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Verso 8. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Certo. Interessante aí, meus irmãos, como há tanta confusão aí nessa prática do povo, né? O povo viu Deus operar grandemente, mas parece que aquela idolatria criada no coração de muitos dos judeus ali, dos israelitas, ainda permanece no povo. Ainda lembram das coisas do Egito, porque eles olham para aqueles deuses e dizem: está aí os deuses que tiraram vocês do Egito. E aí eles fazem aquele bezerro, mas ao mesmo tempo eles dizem: vamos fazer festa a quem? Festa a quem? Ao Senhor. Então, no meio da construção de um bezerro de ouro, esquecendo-se que Deus havia feito através do seu poder, diretamente se manifestando a eles, eles dizem: vamos fazer um bezerro e vamos fazer uma festa ao Senhor. E aí, eles, no versículo 8, que o irmão leu, prontamente se desviaram de tudo aquilo que Deus havia dito e havia revelado. Deus não havia ordenado essas coisas, mas eles ainda, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, trazem outros elementos do Egito ou de outros povos pagãos e ainda dizem: nós estamos adorando ainda ao Senhor, ainda estamos fazendo aquilo que é aparentemente agradável diante do Senhor. E Deus não tolera isso de forma nenhuma. Mais especificamente, ainda no contexto do Egito, do deserto, nós vemos no livro de Levítico, capítulo 10, quando depois de detalhadamente Deus falar ao povo como seria o culto a ele no tabernáculo. Os irmãos já leram o livro de Levítico e sabem bem, meus irmãos, como que Deus detalhou cada parte do culto, desde do local de adoração, do tabernáculo, do tipo de pele que deveria ser coberto o tabernáculo, a direção que deveria ficar, a maneira como os sacerdotes se vestiriam, as cores de suas roupas, cada detalhe, então, eles deveriam observar diante do Senhor para adorar a Ele. Não há, então, a brecha para, de repente, alguém dizer: vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos, de repente, colocar no nosso culto uma dança. Já pensou? Colocar uma dança no culto ao Senhor? E não havia isso. Deus não havia estabelecido dança no culto. Mas será que Deus não estabeleceu porque eles não sabiam dançar? Eles não sabiam o que era coreografia naquele tempo?
Sabiam. Por que Miriam fez naquele tempo de livramento no deserto? Ela dançou na presença de Deus, por causa daquilo que Deus havia feito. Então Deus poderia muito bem ter estabelecido no culto detalhado que ele havia prescrito para o povo dizer: montem um grupo de coreografia entre vocês, sacerdotes, né? Montem aí, juntem um pessoal da tribo de Levita, aqueles que são mais leves, façam um grupo de dança para me adorar no culto. Não, Deus não disse isso. E não era pela falta de capacidade daquelas pessoas, certamente eles poderiam fazer isso. Então nós temos aqui no livro de Levítico, os primeiros 9 capítulos, Deus dizendo detalhadamente como ele deveria ser adorado, como esse povo deveria prestar adoração ao Senhor. Mas aí chegamos no capítulo 10, e eu vou pedir para algum irmão ler aí do versículo 1 ao versículo 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Meus irmãos, Nadab e Abiú, filhos de Arão, que era nada mais que o irmão de Moisés, e agora ele é o sumo sacerdote, certamente gente de reputação no meio do povo de Israel. E aqui eles vão adorar ao Senhor, e aí eles, um pequeno descuido, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que era fogo estranho? É então pegar um fogo que não foi trazido, né, pela manifestação de Deus ali no templo, no tabernáculo. E Deus então imediatamente consumiu, morreram perante o Senhor, porque Deus disse: não foi isso que eu ordenei, não foi isso então que foi prescrito nos 9 capítulos anteriores, naquilo que eu detalhadamente trouxe para vocês, e vocês simplesmente, pelo desejo do seu próprio coração, vieram então, trouxeram aquilo que eu não havia ordenado. Vejam, meus irmãos, aqui como era de fato grave isso, fazer algo que Deus não havia estabelecido. Nós vamos usar também já no tempo do templo, quando Davi teve a brilhante ideia de levar a Arca da Aliança para o templo, e lá a Arca da Aliança deveria ser levada com varões, né? Colocar 2 varões na arca, nas argolas da arca, e serem introduzidos no templo, e ali, para que ninguém tocasse na arca, então eram utilizados esses dois varões. E aí Davi teve a brilhante ideia de dizer: vamos levar num carro de boi, né? Porque vai dar trabalho para o sacerdote, né? Tem que botar aqui um varão, aquela arca pesada. A gente pega os bois, uma carroça nova que a gente fez para isso, e eles vão então especificamente serem usados para esse propósito. Mas veja o que acontece. A Arca da Aliança em cima daqueles carros de boi, no meio do povo, de repente os bois tropeçam, a carroça vira, e usar no desejo então de segurar, de fazer um benefício para o povo de Deus, cuidar da arca, vai que essa arca cai, quebra, então eu vou segurar. Botou a mão na arca do Senhor, que Deus disse: ninguém vai tocar. E o que acontece com Uzá? Alguém sabe? Alguém imagina o que aconteceu? Morreu 3 dias depois, né? Não, instantaneamente, porque de fato ele fez ali aquilo que era abominável no culto ao Senhor, transgredindo a lei que Deus havia estabelecido. Pode falar, presbítero Jorge. Pastor Geazi, diferentemente da feitura ou construção do bezerro de ouro, que realmente é uma aberração, esses 2 últimos fatos, eles aparentemente apresentavam boas intenções das pessoas. Tanto a oferta com fogo estranho, quanto o cuidado com a arca,
Mas não é prescrição do Não Senhor. era fora de um culto, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, nós temos aqui duas pessoas com boas intenções, não estavam indo fazer coisa errada, não saíram de suas casas dizendo: hoje eu vou, naquele culto eu vou bagunçar tudo, né? Hoje eu vou ali fazer com que aquele culto ele seja desvirtuado. Não, saíram com desejo de adorar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, mas eles não prestaram atenção naquilo que Deus havia dito. Então, essa adoração no Antigo Testamento era totalmente guiada por aquilo que Deus havia dito. Vamos aqui rapidamente ainda ver mais dois textos. Deuteronômio 12, 32, e eu vou ler para os irmãos, e diz: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirá. Meus irmãos, que tentação o povo de Israel teria para acrescentar coisas ao culto ao Senhor. Ali, o povo de Israel rodeado de nações pagãs, gente que poderia trazer elementos de adoração de outras culturas, de outros povos, e eles então seriam tentados constantemente a acrescentar coisas ao culto ao Senhor. Deus então está dizendo: o que eu ordenei a vocês, vocês não vão acrescentar, e também vocês não vão diminuir, tirar coisas desse culto, mas vocês então farão exatamente aquilo que eu estou dizendo. Vejam, meus irmãos, que o princípio aqui é então de submissão, obediência àquilo que Deus estava dizendo sobre o culto a Ele no Antigo Testamento. Mais um texto, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nós vemos Saul, que havia combinado com Samuel de prestar uma adoração ao Senhor, um sacrifício diante do Senhor. Mas quem era autorizado para prestar o sacrifício conforme então aquilo que Deus havia estabelecido? Era o sacerdote. Ele deveria oferecer. Por mais então que Saul fosse rei de Israel, ungido como rei de Israel, ele não tinha autorização de fazer aquilo que Deus não havia ordenado diante do Senhor. Então ele foi: Samuel está demorando, então eu vou lá e sacrifico no lugar de Samuel. Então Deus está dizendo, Samuel está dizendo, Deus ele requer obediência quando nós então iremos cultuar, fazer aquilo que Deus mesmo está ordenando. Isso é um princípio extremamente para nós, porque nós fazemos o que fazemos porque queremos nos submeter, não fazer as coisas de forma subjetiva. Eu me sinto tão bem fazendo isso no culto, eu me sinto tão bem, me traz uma paz tão grande, isso daqui alivia a minha mente, essa forma de adoração, essa forma de me apresentar diante do Senhor. Então, parece que aquilo que nós estamos entregando de adoração diante do Senhor é guiado mais por um sentimento de que eu seja agradado do que Deus seja agradado. E é igual você receber um presente. Imagina só, eu vou usar o reverendo João Mário aqui para ninguém se ofender. E a irmã Gorete, irmã Margarete. Imagina então a irmã Margarete, ela ama receber de presente brincos, né? Gosta demais de receber brincos. Só que o reverendo Gilmário gosta muito de tapioca, né? E aí ele, olha aqui o presente que eu trouxe para você, traz tapioca. Mas eu gosto de brinco, para me embelezar, para me enfeitar, né? Para realçar a minha beleza. E você traz tapioca para você saciar a sua fome, o seu desejo, né? Então, você estava pensando em quem? Em mim ou no seu próprio desejo? Há muitos cultos, então, que é exatamente assim. As pessoas não estão preocupadas em adorar, em engrandecer, exaltar a Deus conforme o desejo do próprio Deus, mas estão preocupados com os seus próprios desejos.
em saciar a sua própria vontade. Deus então está dizendo: obedeça, porque de fato eu estabeleci o culto ao Senhor conforme a minha vontade. É o que nós cremos nas nossas confissões de fé. Na maior parte das confissões reformadas você vai encontrar isso. Na maior parte dos teólogos reformados do período pós-reforma, você vai encontrar também a defesa desses princípios. Eu queria trazer rapidamente aqui para os irmãos a confissão de fé de Westminster, que diz, no capítulo 21, a luz da natureza mostra que é um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível de qualquer outro modo, não prescrito nas Santas Escrituras. Deus deve ser adorado, com toda certeza, mas Ele deve ser adorado conforme aquilo que as Escrituras ensinam. Vai até que horas aqui, reverendo? A aula? Mas 10. Que horas que termina? Não, se termina 10h30, eu vou terminando já. Está acabando. Meus irmãos, mas isso daqui, o que a gente viu então, uma teologia bíblica de alguns textos do Antigo Testamento, aquilo que a nossa confissão de fé nos diz. Mas talvez a pergunta que alguns irmãos fazem é o seguinte: mas nós não temos tabernáculo, nós não temos mais templo, nós não temos mais aquelas coisas, então o pastor está defendendo que a gente volte a fazer aquilo que estava prescrito tão claramente no Antigo Testamento? Certo que não, meus irmãos. Nós entendemos que ali era sombra do que viria no Novo Testamento. Ali era um tempo onde era obedecido a Deus de forma restrita, porque Deus estava ali preparando o caminho para algo que viria de forma superior e clara em Cristo Jesus, e nós então poderíamos adorar ao Senhor Deus em espírito e em verdade, porque agora sim, não apenas em um local, mas em todos os lugares nós poderemos adorar ao Senhor através de Cristo Jesus, aquele que é o cumprimento de todo o culto do Antigo Testamento. Então, aquilo que existia no Antigo Testamento cumpriu o seu propósito quando Cristo veio. Ele veio, cumpriu o seu propósito, mas nós agora temos ainda a necessidade de adorarmos ao Senhor. Nós não temos então o culto do Antigo Testamento conforme é prescrito, porque ele cumpriu o seu propósito. Mas nós temos ainda culto no Novo Testamento. Nós adoramos ainda o Senhor. Ele ainda nos convoca para adoração. O povo de Deus ainda se reúne para adoração, e vocês sabem claramente no Novo Testamento que isso existe. O povo se reunia para adorar ao Senhor, se reunia num dia específico, no primeiro dia da semana, reuniam-se para adorar ao Senhor em culto solene a Ele, porque de fato isso era o que Deus havia prescrito. Mas será que há elementos nesse culto do Novo Testamento que de forma clara irão dizer o que é que deve ou não existir no culto do Novo Testamento? Sim. Por exemplo, então nós vemos alguns elementos, ou vemos os elementos do culto do Novo Testamento. O primeiro elemento que eu queria destacar aqui com os irmãos, e alguns textos aí nós não leremos, é a oração. Os irmãos no Novo Testamento se reuniam e oravam ao Senhor. Os irmãos, eles cantavam ao Senhor. Então, a música também faz parte como um elemento, e ele deve existir no culto do Novo Testamento também. A pregação da palavra, ele deve também ser elemento, e é um elemento central no culto do Novo Testamento. Havia coletas, onde tanto aquilo que nós consideramos como dízimos e ofertas eram trazidos diante do Senhor também para culto ao Senhor. E por último, os sacramentos sacramentos
que foram ordenados por Cristo Jesus. Esses são os elementos que, então, necessariamente nós devemos encontrar nos nossos cultos. Tudo que fugir disso daqui não é, então, aceito diante do Senhor, porque não foi prescrito pela sua palavra. Só queria, então, aqui fazer uma pequena distinção que nós, como reformados, temos a respeito do que é elemento e aquilo que é circunstância do culto. Por exemplo, nós temos aqui hoje não sei quantos graus está fazendo hoje, mas o suficiente para a gente passar calor, né? Então a gente resolveu colocar ventilador. A gente resolveu também colocar na igreja bancos, né, para os irmãos se sentarem e não ficarem em pé o tempo inteiro. A gente também está usando o microfone para que os irmãos possam escutar. A gente decidiu também ter um local para que de repente ficar todo mundo em pé, debaixo de uma árvore, num calor desse, mesmo na sombra, vai chegar um momento que vai ficar bem incômodo. Pode ser que um dia chova, né, e ficar debaixo de uma árvore ali vai ser meio chato. Então, algumas coisas são colocadas no culto, e como nós acreditamos, segundo a nossa confissão de fé, são circunstâncias do culto. Elas não atrapalham, elas, pelo contrário, estão contribuindo para a adoração ao Senhor, de forma que o bom senso está nos dizendo: vocês podem se assentar enquanto alguém está pregando a palavra do Senhor. Vocês podem, então, ter alguma coisa que refresque vocês no momento da pregação da palavra. É possível utilizar um aparelho para que o som seja amplificado e as pessoas possam ouvir melhor. Mas não ter esses elementos, ele não irá impedir a adoração ao nosso Senhor. Será que existe culto se então a gente desligar os ventiladores? Sim, existe culto. Se a gente tirar, por exemplo, o querido teclado do presbítero Henrique, vai ter culto? Vai ter culto. É bonito? É, mas se não tiver o teclado, vai ter culto do mesmo jeito. Nós adoraremos ao Senhor da mesma forma. Então, esses elementos de circunstância do culto, eles podem ser retirados do culto, podem ser transformados, alterados, mas o culto ao Senhor, ele não será desvirtuado. Agora, se você for num local e não houver pregação da palavra, exposição das Escrituras, não houver oração, não houver louvores ao Senhor, não houver sacramentos, não houver a coleta no culto, e são elementos que a gente diz: mas espera aí, o que está acontecendo? Por que essas coisas simplesmente foram retiradas ou colocadas de lado? Aí você vai procurar saber. Não, porque hoje em dia as pessoas, elas não estão mais querendo saber de estudo da palavra, alguém pregando a Bíblia, explicando a Bíblia. Elas estão mais interessadas em ouvir uma palavra de encorajamento, de incentivo. Elas não querem Bíblia, elas querem simplesmente lições de moral, de ideias, que façam ela ter um desejo de ir adiante, conquistar, de vencer. Então a gente não explica mais a Bíblia, isso não engaja, Nós fazemos coisas, então, que atraem as pessoas. Nós não temos mais aquelas longas orações nos cultos, porque as pessoas se distraem. A gente gosta de cantar, por isso que a gente canta muito, o ambiente, ele é propício para a gente cantar, e isso atrai as pessoas. Então o nosso culto é apenas isso. Meus irmãos, então os elementos, eles precisam estar presentes no culto. Por isso, quando você entrar num culto de uma igreja reformada, o culto vai ser sempre um culto simples. Você não vai ver, então, um pastor Gilmário entrando na igreja usando uma capa do Batman, um chofar, ou descendo com um cabo de aço pelo teto, da igreja, um gelo seco saindo. E agora, com vocês, Gilmário. Aí entra o reverendo, porque transformando o culto em um espetáculo. Não, você vai entrar na igreja e o culto vai ser um culto simples. Por quê? Porque o nosso Deus ordenou assim, Você vai ter oração, você vai cantar, você vai ouvir a palavra, você vai receber os sacramentos, e você vai, então, com isso, prestar uma adoração que é agradável diante do Senhor. Então é possível, meus irmãos, que
muitas pessoas elas sejam conduzidas pelos seus desejos de serem agradados e não fazerem aquilo que a palavra do Senhor tem ordenado. Apenas algumas aplicações finais aqui, para a gente terminar. A base para a nossa adoração não está no que nós nos propomos fazer para Deus, mas adorarmos baseados no que Deus disse que deveríamos fazer. Então, protagonismo, gostos pessoais, criatividade, agradar os sentidos humanos, tudo isso deve ser retirado, tá bom? Para concluir, meus irmãos, nós fazemos então a adoração somente aquilo que o Senhor mesmo tem estabelecido nas Sagradas Escrituras. Algum irmão tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Que quiser, pode falar, meu irmão. Cada vez mais eu venho aprendendo que realmente o templo do Senhor é um lugar sagrado para a gente adorar. Mas o dever do cristão, cada vez mais, é tirar do templo e levar para os outros lugares. Então, quer dizer, seria muito complicado realmente a gente trazer uma academia para cá. Mas por que não levar a nossa fé e a nossa crença até a academia? O dever do cristão é sempre estar pregando o Evangelho. Certo. Realmente, o dever do cristão ele é pregar o Evangelho em qualquer lugar. Academia, você pode criar um projeto social de luta e tal, e você usar esse momento para pregar o Evangelho. Mas o que a gente tem visto nas Escrituras é de que Deus ele estabelece o culto a Ele. Então, são elementos diferentes da vida cristã. Então, uma coisa é você fazer aquilo que Deus estabeleceu no tempo oportuno, de adoração, de culto, e outra é aquilo que você faz como uma missão da igreja, de evangelização, de influência na sociedade, você então ir até as pessoas e comunicar o Evangelho. Então, eu não misturo aquilo que Deus estabeleceu como culto. Por quê? Porque Ele mesmo está dizendo, não, isso aqui é um culto. Isso aqui foi o tempo que eu separei. Os incrédulos, então, que estarão se reunindo com vocês, ao ouvir a pregação da palavra, eles serão, então, convertidos. Então, eu não vou desvirtuar o culto ao Senhor para poder alcançar aqueles que são incrédulos. Eu mantenho o culto. Mas eu devo ir? Claro, você deve ir. Mas eu não vou deixar de ter o culto para, então, cumprir a evangelização. Eu vou fazer as duas coisas. Se a igreja só cultua, não, nós só cultuamos. A gente não equipa a igreja para evangelizar, para fazer aquilo que deveria fazer. Ela também está errando. Ela está errando também, certo? Houve uma igreja nos Estados Unidos que, com um pensamento, né, de aculturar, de alcançar as pessoas, suspendeu o culto de domingo para ser na sexta-feira à noite. Então não tinha mais culto no domingo. Porque eles perderam de vista justamente que Deus estabeleceu um dia para ele ser cultuado. Faz parte do elemento da vida da igreja. Ele estabelece um dia. Então, se a gente vai colocar, não, mas é bom, é estratégico a gente tirar o culto, descaracterizar o culto para poder alcançar. Não, eu estou fazendo uma coisa que Deus não ordenou para querer obedecer de forma que eu, então, no meu entendimento, na minha criatividade, venha obedecer. Então, são coisas que eu devo obedecer, mas cada coisa no seu lugar e da forma como ele estabeleceu. Então, o que eu estava falando aqui era culto mesmo, né? Culto. Tudo bem, meu irmão? O culto a Deus e a igreja, o púlpito, né? Como você falou aí da arca, né? Que houve aquele problema da arca e a pessoa foi lá e morreu. Uma coisa que eu não gosto, coisa minha mesmo, não aceito, é que eu tenho assim vistos, né, em cultos de igrejas, aonde o pastor, quando ele vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, mas a metade da palavra ele fica falando da família, fica falando aquilo outro, fugindo daquele sentido que ele trouxe para a casa do Senhor. Às vezes ele fala mais de sua vida própria, com família, alguma coisa. Às vezes, eu não estou falando de nós aqui, não.
piadas, faz umas piadinhas de mau gosto, aquelas coisinhas lá. Eu vejo muitas pessoas crentes do Senhor Jesus me dizer que gostam daquele pastor Cláudio Duarte. Eu acho, no meu haver, que ele fala ali no púlpito uma falta de respeito com a palavra de Deus. Não vejo, não tenho admiração por aquele pastor, porque eu acho assim que as coisas de Deus têm que ser, como você falou, uma coisa séria, uma coisa. Você sai da sua casa em oração, preparou o seu como você preparou aí o seu estudo para apresentar para a igreja na sinceridade, né? Você vai em prol. Deus lhe enviou para você pregar a palavra para a igreja, não através de piadas, de conversinha de mau gosto, diz que é para desaparecer. Deus não quer essas coisas, não. Eu, na minha opinião, não me agrado desse tipo de pregação nem de pastor. Certo, o elemento é pregação da palavra, né? Então, se a pessoa deixa de lado a palavra para falar sobre qualquer outra coisa, no sentido de você ter como centralidade a psicologia, né, a filosofia, que hoje em dia são duas coisas que estão sendo muito utilizadas nos púlpitos, e aí a irmã falou outro exemplo, que é o humor, né? Então você retirou o elemento, ou misturou esse elemento da pregação da palavra com outras coisas. Então, certamente, a igreja sofre com isso. Por quê? Porque ela está pensando que está sendo alimentada, porque os seus desejos estão sendo alimentados ali, a carne, né? Mas de fato não há um alimento espiritual. Simplesmente é massagem do ego, falar o que as pessoas querem ouvir. É justamente aquilo que Paulo está dizendo a Timóteo, né? No último tempo as pessoas vão se cercar de mestres que vão falar exatamente aquilo que elas querem ouvir, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então o elemento da pregação está sendo deturpado aí, com certeza. Ok. Pode falar, presbítero Henrique. Pastor Jazi, eu vou fugindo um pouco do tema do que o senhor disse, mas é só em relação ao que a irmã Vera comentou, e eu penso que aqui é importante que ela e toda a membresia da igreja, a partir disso que ela disse agora, nós precisamos conhecer as Escrituras para ter a capacidade de examinar se aquele pastor, pregador, evangelista está falando das Escrituras. Por exemplo, irmã Vera, não é meu estilo de pregação preferido também do pastor que a senhora citou, mas é comum que numa pregação o pastor traga uma situação da vida real para fazer uma aplicação ou uma introdução, mas sempre voltado para as Escrituras. Então, a minha orientação aqui é que todos nós sejamos diligentes em conhecer as Escrituras para ter a capacidade de discernir. Ali ele está falando vontade pessoal ou ele está falando de Cristo? Está falando de filosofia, sociologia, psicologia ou de Bíblia? É um dever nosso, é um ônus nosso. Nós, como membros e servos do Senhor, temos o dever de conhecer as Escrituras. Sim. Talvez para ajudar esse esclarecimento do presbítero Henrique, é como se alguém, por exemplo, pegasse um conceito da psicologia e fundamentasse todo o seu ensino no conceito da psicologia e pegasse a Bíblia e colocasse de lado. Então, por exemplo, quando a gente fala das personalidades, né? A fleumático, colérico, e há muitos pastores que fundamentam, às vezes, a maneira como eles conduzem as pessoas, aconselham as pessoas, justamente nisso. Aí você vai ver na Bíblia, mas às vezes eles pegam uma ilustração da Bíblia para fundamentar e não o contrário, né? Pega a Bíblia, fundamenta e aí você vai buscar ilustrações para ajudar as pessoas a entenderem. Então, distorce, ao contrário. Então, a base, o fundamento, às vezes é alguma outra ideia, fora psicologia, filosofia, ou ele mesmo, as experiências de vida. Gente, eu tive um sonho, né? E o meu sonho era assim. Por isso, a partir de agora, vocês vão trazer o trízimo, né? Não é o dízimo, é o trízimo. Por quê, pastor? Não, porque eu tive o sonho, né? Deus me revelou
Claramente. Então, deixou de ser as Escrituras para ser o que ela quis. Então, assim, às vezes o pastor vai utilizar um exemplo, ele pode usar um exemplo que vai ilustrar, né, a pregação, mas não é a base, não é, gente, agora faço isso porque a minha experiência vai conduzir você. Então, a base tem que ser as Escrituras, tá bom? Acho que um outro irmão... O microfone, deixa eu... Pastor, eu gostaria também de fazer uma pergunta sobre o ponto que o senhor tratou da quebra ou não do segundo mandamento com relação à imagem. Como isso nos constrange, né? nos confronta. E, ao mesmo tempo, pode gerar dúvidas legítimas também em nós, né? Até que ponto uma ilustração seria um pecado ou não, a quebra ou não do segundo mandamento? Jesus, ele veio como um homem. Como você falar para uma criança, ou ensinar uma criança que Jesus veio como um homem sem gerar nela a imagem de um homem comum, sabe? Essa é a minha pergunta, até onde ilustrações são quebras ou não do segundo mandamento. A exemplo disso, temos visto um tema ser tratado, né, sobre representações assim, de filmes, né? Até onde essas representações elas figuram como um pecado, uma quebra do segundo mandamento, ou como uma ilustração de Jesus como um homem comum mesmo. Essa é a minha pergunta. Certo. Então, tá voltando. Está acabando a bateria. Meus irmãos, o segundo mandamento diz que nós não devemos fazer imagem de Deus, né? Então, quando nós chegamos no Deus Pai, eu acho que então é unanimidade, né? Ninguém diz, não, nós não vamos fazer. E, de fato, o exemplo que eu trouxe de imaginarmos Deus sentado num trono de barba branca, todo mundo aceita. Não, nós não vamos fazer isso. Nunca a gente chega na igreja e tem uma imagem dessa, porque isso é uma aberração. Mas quando nós falamos, então, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, normalmente, então, aí nós temos veja bem, né? Então, especificamente para a adoração, nós não encontramos também nas igrejas evangélicas imagem do Deus Filho na igreja, né, sorrindo para você, e aí, ó Jesus aí, vamos adorar. Não temos, nem tampouco do Espírito Santo. Então, o ponto às vezes se dá justamente na ilustração, um material para crianças ou na encenação artística, né, de filmes ou desenhos, né? Então seria aí onde normalmente isso se dá. Primeiro que quando a gente fala a respeito desse tema, a gente tem de fato um mandamento muito claro: não faça imagem, né? Não deixa margem para a gente questionar se sim ou se não. Diz, não faça imagem de forma nenhuma. O nosso desejo, então, de simplificar, de fazer com que, de fato, nas nossas dificuldades com as crianças, dificuldade com, de repente, de querer, né, uma coisa que seja mais palpável, é que dificulta o entendimento, né? Aí o irmão citou as crianças, mas como é que a gente vai explicar para a criança? Tem muitas outras coisas que a gente vai explicar para a criança, e não é só com desenho que a gente vai resolver. A ideia é de que elas cresçam, amadureçam, e assim como nós, então elas tenham conceitos mais sofisticados, mais elaborados, porque todo ser humano então vai caminhando para o amadurecimento. Então, é possível você falar para uma criança, ele era homem, assim como você. Mas como? Você está vendo um ser humano na sua frente? Exatamente assim. Você não precisa então de um desenho para ensinar isso. Então, a ilustração, né, que como um argumento que para que você ensine a criança, ele é um tanto fraco, né? Não, você tem um ser humano que está ensinando ali na frente dela e ela está vendo como é um ser humano. Então ela sabe exatamente o que é. Sobre filmes, né? Eu até conversei com os irmãos sobre isso ontem. Acho que a maioria aqui dos irmãos conhece aquele seriado Chosen, ou é The Chosen? É Chosen, The Chosen, né?
É um seriado muito bom no sentido da dramaturgia, né, do cinema, muito bem elaborado, muito bem feito, faz aquilo que realmente muitos outros que se propuseram a fazer ficou extremamente feio, né, meio estranho, mas como um filme é muito bom. O problema, meus irmãos, cai justamente naquilo que o segundo mandamento está condenando, de fazer com que as pessoas olhem para aquele que representa Jesus Cristo, como sendo o próprio Jesus Cristo. E aí eu comentei com os irmãos ontem, como eu disse há pouco, que eu estava vendo um comentário na internet de uma jovem que disse que não conseguia mais orar sem tirar a imagem do ator do The Chosen, que representava Jesus, como sendo o próprio Jesus. Quando ela fechava o olho para falar com o Senhor, quem vinha na mente? O ator. E vinha aquele personagem. E o que o segundo mandamento está dizendo? Não crie imagem, para que você então não adore essa imagem. E qual é o pecado que essa moça estava cometendo? Justamente de criar a imagem na sua mente de um Jesus que não era Jesus. Então, eu creio, meus irmãos, que hoje, mais que nunca, quando nessa era de imagem que a gente está vivendo, que a gente deve, então, de fato, obedecer esse mandamento. Nós não fazemos imagem de Cristo Jesus, nós não fazemos imagem do Espírito Santo, para que isso, então, não venha nos fazer transgressores da lei do Senhor. Se o Senhor Deus quisesse que a gente tivesse a imagem de Cristo, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da tecnologia. Ele poderia muito bem ter feito com que Jesus tivesse encarnado no século XIX, né? Todo mundo poderia tirar uma foto, ou nos tempos mais atuais poderia filmar. Deus poderia ter feito isso, mas Deus não quis. Deus não quis, né? Se alguém tivesse ido no passado tirado uma foto de Jesus, ou tivesse registrado, mas Deus não quis que o seu filho encarnasse em um tempo onde houvesse fotos, houvesse representação. Deus não quis isso. Ele quis, naquele tempo, sem imagens, para que fosse estabelecido o poder da fé que Ele mesmo implanta dos nossos corações. Bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Nós não vimos e cremos. Esse é o objetivo do nosso Deus, então, que nós venhamos adorar ao Senhor, mesmo sem ter imagens, tá bom? Então, termos imagens é idolatria, né? Ok. Vamos cantar, irmãos. Hino 4 é um hino de adoração a Deus. A gente geralmente canta no início do culto, mas a gente canta agora no final. Vamos ficar em pé. Vamos finalizar cantando hino número 4. Deus está no templo. Está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado.
escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita, se estás no templo. Amém. Queremos jazer, ora, encerrando. Entra a bênção. Deus, nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, que é Deus gracioso, bondoso, em nos ensinar pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem plantado esta igreja nesta cidade e durante tantos anos o Senhor mesmo tem sustentado a tua igreja, o teu povo. Louvamos ao Senhor por mais este ano de organização, que o teu povo se reúne para celebrar, para adorar, para ser grato ao Senhor pela tua bondade. Que o Senhor continue, Deus, conduzindo esta igreja em uma adoração que seja agradável ao Senhor, conforme a tua palavra. Senhor Deus, que nós oramos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo o sempre. Amém. Sente um pouco.